Olá! Agora nós vamos dar início ao módulo 11, o módulo que tem como título Trabalhando com dados colaborativos do OpenStreetMaps. E na aula 11.1 nós vamos fazer uma pequena introdução ao que significam os mapas colaborativos, né? E fazer um passeio, né, no OpenStreetMaps. Seria uma aula introdutória. Vamos lá? Vou começar dizendo que nós precisamos falar sobre mapas colaborativos. Falamos tanto sobre mapeamento oficial, né? Sobre dados oficiais, precisamos também falar sobre mapeamento colaborativo, que são ferramentas muito presentes no mundo virtual, sem custo, muito funcionais, flexíveis, né? Pode trabalhar com diferentes tipos de projetos de reconhecimento do território, tanto investigações quanto levantamentos, né? E o mapeamento voluntário preconizou os impactos que vêm ocorrendo nos sistemas de informação geográfica na sociedade como um todo, no sentido de descentralizar a produção de dados geoespaciais e convidar outros membros da sociedade a colaborar com a construção da representação do espaço geográfico, né? Então, tira daí um pouco o peso de criação de dados advindos do Estado, advindo de governos, e traz uma perspectiva mais cidadã, né? Então, ele consiste em quê? Em um conjunto de metodologias e técnicas aplicadas que tem como base de dados os mapas virtuais, que servem de referência para utilizar o GPS. Em uma plataforma de edição de mapas virtuais, é possível utilizar um software editor pelo navegador e alterar a base de dados, tratando-se assim de mais uma variedade de websites cujo conteúdo é gerado pelo próprio usuário. Neste caso, é um GeoWeb, né? E a gente tem uns softwares livres, o que a gente vai trabalhar é o OpenStreetMap, a gente chama de OSM, mas tem o Vincom Saga, tem o próprio QGIS, que ele também pode trabalhar dessa forma, inclusive você acessa, a gente vai trabalhar isso no curso, né? Então, o mapeamento colaborativo, ele abre precedente para que grupos organizados, né, trabalhem. Vamos trabalhar um pouco nessa perspectiva aqui. O mapeamento colaborativo é uma abordagem que envolve a participação ativa dos usuários na criação e utilização de dados geoespaciais, oferece uma alternativa dinâmica e participativa para a obtenção de informações, fato que permite que sejam quebradas narrativas hegemônicas. Esses dados são disponibilizados de forma aberta na internet, tornando-se uma alternativa relevante para complementar o mapeamento oficial e outras tecnologias geoespaciais na gestão territorial. E ela é uma evolução cartográfica, tendo potencial para ampliar o conhecimento geográfico dos participantes, o que facilita em processo de planejamento territorial, visto que permite uma leitura de um mundo mais estratégica, possibilitando maior possibilidade de interpretá-lo, né? Já o mapeamento oficial, ele então, é um processo que envolve a produção centralizada de informações geoespaciais em escalas grandes, né? Elas são essenciais para o planejamento, por isso que são produzidas, formulação de políticas públicas, né? Entre estados, União, municípios, né? Elas têm uma grande amplitude também do ponto de vista da temática, né? Pode ser economia, cultura, meio ambiente, infraestrutura, né? Porque cada estrutura estatal vai ter uma demanda diferente, né? E são extremamente confiáveis, visto que são conferidos com critério técnico estabelecido por normativos, né? A integração do mapeamento colaborativo, entretanto, com o mapeamento de referência oficial, é algo que precisa ainda ser trabalhado, né? Tem que ter uma necessidade de compatibilidade semântica, para garantir que os dados do mapeamento colaborativo sejam compatíveis, né, com as normas nacionais. A gente tem hoje a EDGV, né, que é a especificação técnica para a estruturação de dados geoespaciais vetoriais. E para se padronizar as estruturas de dados geoespaciais vetoriais de referência, né, como exemplo, a gente tem a questão da escala, né?
Você vai ter uma escala de mapeamento, por exemplo, os dados oficiais, né, seguindo a EDGV, a distinção entre o mapeamento topográfico em pequena e escalas grandes. Já nos sistemas de mapeamento colaborativo, tal distinção não existe, implicando em um possível equívoco de interpretação, né? Então, essas coisas precisam ser ajustadas. Mas falando do OpenStreetMap, é um lugar para mapear coisas que são simultaneamente real e atual. Isso inclui milhões de edifícios, estradas e outros detalhes sobre lugares. Você pode mapear qualquer elemento do mundo real que achar interessante. O que não é incluído é informação opinativa, como classificações, características históricas ou hipotéticas, bem como dados de fontes protegidas por direitos autorais. A não ser que você tenha permissão especial, não copie de outros mapas online ou de mapas em papel, tá? O OpenStreetMap, ele é disponível na web, né? E ele é livre, ele é totalmente livre, né? Ele tem o código aberto. E é por isso que nós estamos trabalhando com ele aqui, né? Na nossa interlocução entre a questão dessa discussão entre mapeamento oficial, que é toda a nossa módulo 9 e agora o módulo 11, quando a gente está trabalhando com colaborativo. Para acessar o OpenStreetMaps é muito simples, a gente vai ali digita no Google, né? No Bing ou qualquer site de procura, clica lá, né? E ele vai abrir, ok? Você clica em entrar, quem não tem conta tem que criar uma conta, né? Aí você vai colocar seu e-mail, tá? E uma senha, o nome de exibição que você vai colocar e a senha, né? Confirmar a senha, como é comum em todos os locais. Por quê? Porque eles precisam saber qual é a referência do dado que vem, né? Então isso é bem importante. A partir do momento que você coloca esses dados, a minha conta já está criada, eu não vou fazer de novo, mas aí você coloca criar a conta e ele vai criar. No meu caso, eu vou entrar. E aí você vê ali em cima à direita, né? Que já tem ali meu nome, né? Paula Moreira Solari, ok? Aí a gente tem aqui o editor, né? Você tem aí as formas de editar, você tem ali a questão de exportar, você tem essas ferramentas nesse menu superior ali, né? De trabalhar na própria tela, né? Diminuir, selecionar, aumentar o zoom, né? A mudança de base, né? Você pode ter a consulta de elementos, tudo isso é que se coloca aí, a gente está fazendo um reconhecimento aí de quando a gente entra, né, nele. O OpenStreetMap é muito legal para quem vai fazer um levantamento numa área, por exemplo, e tem 5 pessoas fazendo esse levantamento, e aí a gente combina regras. É muito importante criar regras entre um grupo do que vai ser mapeado, ver quais são os dados que você vai querer mapear e quais características daquele dado, né? E aí as pessoas vão fazendo em momentos diferentes e isso vai entrando para o sistema, né? Tem várias formas de você visualizar essa tela, né? Então aí, ó, tem o ciclístico, por exemplo, aí você vai ter essa curva de nível, inclusive mostrando, né, onde é mais fácil, onde não é, né? Transporte público, trace track topo, ok? A gente está fazendo um passeio aqui. Humanitário, aí você vê que tem até a divisão municipal, né, entre Palmeiras e Mucugê. Cycle ACM e o padrão, que é o que a gente está usando. Vamos concluindo nossa aula 11.1 e na aula 11.2, a próxima aula, nós vamos trabalhar com a inserção de dados, de elementos no OpenStreetMap. Tchau!